Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Lê com a Gente, essa série da leitura guiada da obra A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu sempre tenho em minha companhia a Débora, que hoje vai precisar se ausentar, mas nós seguimos e chegamos ao episódio 2. Vamos lá. Paramos ali na página 14, bem na parte de baixo, onde fala o seguinte: desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre essa e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante, sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro, como é possível ser vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Acredito que a receptividade emocional seja motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, somos ensinados a manter uma distância prudente, e certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador, e que caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na torre de marfim do mundo acadêmico, somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável a contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa, sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer. Chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston, no evento da TED, uma entidade sem fins lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar a palestra de suas vidas em no máximo 18 minutos. Eu esperava que os organizadores de eventos como esses ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi: nós gostamos muito do seu trabalho. Fale sobre o que mais a impressiona. Mostre o seu melhor. Estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston que uma plateia pequena, na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório,
mas umas poucas assistindo ao vivo pela internet achariam que eu era uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem, até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas? Mas não havia para onde correr. 6 meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED Houston me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, uma cultura repleta de críticos e invejosos sempre, vou ler de novo. Em segundo, uma cultura repleta de críticos e invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira, permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Hoje, essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas. Mas nunca tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá, mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. O ano de 2010 foi da palestra TED versus Houston, e 2011 foi o ano de falar, da, de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista de Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos reumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Vou ler novamente essa parte, eu sublinhei, inclusive. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe. E o que torna os filhos felizes nem sempre
os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. O mesmo serve para as escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir de experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coloquei nos últimos 12 anos, as vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros queremos orientar nossas vidas. O que todos nós em comum, o que todos nós temos em comum é a verdade que contribui à essência desse livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. Essa obra promete, não é verdade? Vamos então entrar ali na primeira parte, página 18, que fala escassez, por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Durante uma das minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: as crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas? Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. O feedback é tão narcisista porque as pessoas acham que o que elas estão fazendo é tão importante. As crianças são tão narcisistas, é sempre eu, eu, eu. Meu chefe é narcisista demais. Ele se acha melhor do que todo mundo e está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estratégica significativa para o narcisismo e a honestidade da música popular, em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso, e um aumento do uso eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas. Olhem que importante isso que ela está contando. E um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe, Jean Twing e Kate Campbell, autores do livro The Narcissism Epidemic, a epidemia do narcisismo,
argumentaram que a incidência do transtorno da personalidade narcisista mais do que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então é isso? Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza, e em se tornarem importantes? Será que estamos com o ego tão inflamado que acreditamos ser superiores, mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante, nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará refletindo um pouco e pensando: sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro, mas em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. É reconfortante ter uma explicação, principalmente uma que faça com que nos sintamos melhor a respeito de nós mesmos e deposite a culpa nos outros. Na verdade, sempre que escuto pessoas usarem o argumento do narcisismo, ele geralmente vem acompanhado de um tom de desprezo, de raiva, de julgamento. Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos. A reação é a mesma. Esses egocêntricos têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, e que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O termo narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura. Nós vamos parando por aqui para poder ficar, então, uma continuidade tranquila para o próximo episódio. E eu já quero aproveitar e te convidar para que esteja aqui conosco. E se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, já ativa o sininho, que nós vamos, então, te aguardar para o próximo episódio. Fique ligado, fique com a gente, um grande beijo e até lá!